Ô, Lu, qual que é a sua maior posição hoje? Você vai revelar pra gente? Sempre na renda variável não existe linearidade. Poxa, mas o Warren Buffett teve né, a carteira dele cresceu 20% ao ano, mas não foi 20% ao ano, todo ano 20%. Se você pegar a rentabilidade acumulada e fazer a média anual, aí sim, essa foi a rentabilidade média dele. Bom, o pessoal acha que é uma escadinha, né? Que é assim. Pô, não é assim que funciona, né? Então você tem ali períodos bastante sombrios em que você vai perder a sua fé, você vai duvidar da sua capacidade, você vai se questionar, poxa, será que o que eu tô fazendo é o caminho correto? Né? E até a gente que tem bastante tempo de bolsa já se encontrou nessa situação, né? De duvidar do que está fazendo, mas pô, chacoalha, né? Deixa esses pensamentos pra lá, continua fazendo o feijão com arroz bem feito e segue em frente, que vai dar certo sim, né? Então... Em algum momento você já duvidou da estratégia, Lu? Já duvidei, mas não da estratégia, duvidei que eu seria capaz de empregá-lo. Eu passei por uma fase meio rebelde, né? Vamos dizer assim. Logo depois que eu me formei em economia, já me achava a rainha do valuation, né? Então, tava estudando pro CNPI, já trabalhava com Passava research. em frente a qualquer lugar, já queria fazer valuation. Isso aqui vale R$15, né? Acho que já faz o valuation de cabeça, né? Coisas do jovem, mas enfim. E como analista, eu obviamente como profissional, de uma corretora média, de médio porte, não tinha essa de, tem um analista para cada setor, como ocorre em bancos, enfim, outras casas de research, né? Era uma corretora média, então os 3 analistas que estavam ali tinham que olhar um pouquinho para tudo, né? Então eu não olhava só para o que o meu pai estava olhando, eu tinha que olhar para varejo, eu tinha que olhar para construção civil, outros setores que também são populares na bolsa, que eu precisava saber analisar para dar a informação que o cliente, né, emitiu o relatório que o cliente precisava. Então, inevitavelmente, quando você começa a perder um pouco o foco, e meu foco ali estava no profissional, naquele momento eu comecei a dar uma viajada na maionese. Então, eu comecei a enverdar para mim, vou comprar uma BRF, vou comprar uma Embraer, e assim, por motivos inequívocos, sabe, assim... que não tinha nada a ver com a estratégia, sabe? Então, eu duvidei naquele momento, eu tô divagando aqui, eu não tô focada, sabe? E aí é aquele momento de fato que você tem que parar, sentar e falar, o que eu quero? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer? E um divisor de águas pra mim foi quando eu deixei de ser analista CNPI, porque eu percebi uma coisa, eu dava o caminho das pedras para as pessoas enriquecerem, que é o que eu acredito através do investimento, e eu não podia fazer pra mim. Porque o analista precisa seguir diversas regras de compliance, de APMEC, enfim, não pode negociar X dias antes, X dias depois. Então eu não podia negociar as boas empresas que eu recomendava em carteira. Isso era muito frustrante pra mim. E casou bem com o nascimento do AGF, enfim. Então eu falei, pra mim foi um divisor de águas bem grande. E foi ali que, a minha carteira decolou, quando eu realmente dei o foco, né? Que é o PDP, que a gente fala, prioridade, disciplina e paciência. Então eu foquei naquilo que eu acreditava que seria o caminho correto pra mim, né? E aí acabei saindo da corretora, enfim, foquei 100% no AGF e acabou dando certo, né? Mas foi arriscado e foi um período que eu senti assim que eu meio que me perdi, sabe? Apesar de ter sempre o meu pai ali do lado, enfim, me perdi não no sentido de perder dinheiro, mas me perdi ali no foco. E ele já deu algum puxão de orelha em você, Luiz? Olha, ele sempre foi, assim, uma pessoa muito... de não dar muitas opiniões, só quando ele é questionado, sabe? Então, pai, o que você acha disso aqui? Olha, eu não falo... Ele fala a mesma coisa que ele fala nos podcasts. Eu não falo pros outros o que eles têm que fazer. Eu falo o que eu estou fazendo pra mim. Eu estou comprando tal coisa. Se você acha que BRF é bom, é o seu dinheiro. Ai, você já fica assim, né? O que eu faço com esse conselho, né? Choro, sento e choro, né? Então ele sempre foi... tentou me orientar dessa maneira, para que eu tivesse, né, a consciência do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, onde que eu tô investindo. Legal. Então, mas às vezes ele dava uns puxão de orelha assim. Esse setor aí, presta atenção, que você tá fazendo isso, tem coisas baratas em energia, coisas baratas em bancos. É tipo, você para pra pensar e fala, não é que é verdade? Não é que é verdade, por que? Eu deveria estar recebendo um monte de dividendo, tô com esse papel aqui travado aqui na minha carteira. Mas é importante às vezes a gente passar por esse tipo de situação. Sentimento, né? Que você sente também o que as outras pessoas, né? Exato. As pessoas falam, é filha do Barsi, nunca errou, né? O papai tá ali, qualquer coisa que ela fizesse, perder dinheiro, o papai... Não, nunca tive isso. Meu pai sempre falou, se você perder dinheiro na bolsa, é o seu dinheiro. O meu dinheiro, quem é bilionário sou eu. Então,
Quem é bilionário é o Barsi, não sou eu. Graças a Deus ele tá vivo e vai continuar vivo aí por muitos anos ainda, dando alegria aqui pra nós, né? Então, sempre tive essa consciência de que o tamanho da operação é aquilo que eu consigo suportar. O meu pai não é a minha garantia de que ele, né? De que se algo ruim acontecer, ele vai estar lá pra me garantir. Então, é importante passar por essa aprovação, né? E o mercado é interessante porque ser filha do Barsi pro mercado não quer dizer nada. Né? O mercado não está interessado nisso. O mercado quer ganhar dinheiro, né? Então, o que importa é se você vai ter lucro ou não. Para se você é filha do Barsi, né? Então, você precisa ter competência. E para isso, você precisa vivenciar o mercado, você precisa investir. Então, acho que ter vivenciado esse mundo de corretora, de ser profissional de análise, né? Me deu uma bagagem bastante importante para eu ter a robustez como investidora, me descobrir nessa jornada de investidora, né? Então, não tem os mesmos papéis que o Barsi tem na carteira e a gente tem a mesma estratégia. Olha que legal, né? Também não tenho as mesmas do Fábio, as mesmas do Felipe. Cada um faz a sua própria análise e dá certo. E acaba dando certo de todas as maneiras, né? E dá certo, exatamente. Ô Lu, qual que é a sua maior posição hoje? Você vai revelar pra gente? É que assim, a minha maior posição era BB Seguridade. Como eu parei de comprar, ano passado eu não comprei praticamente nada, foi caindo. Deixa eu ver aqui, até ver aqui no AGF+. Eu tenho bastante Taurus agora. A minha carteira está bastante desbalanceada em termos de best. Eu gosto de deixar sempre 80-20. 80% em previdenciárias, 20% em oportunidade. Isso hoje está um pouquinho desbalanceado, eu acredito que esteja uns 70-30, mas a minha maior posição ainda continua sendo BB Seguridade, sem dúvida nenhuma, porque o preço subiu bastante. BB né? Seguridade em segundo Taurus. Taurus hoje tá é muito barata, a né? maior posição. E terceiro, Santander. Em terceiro, Santander. Quarto, Então, Banco do Brasil. Quinto, Taesa. Quinto, Taesa. Então, ó, praticamente a carteira toda, né, Luiz? Praticamente a carteira, exatamente.